Nessa aula, a gente vai falar sobre planejamento de mídias e breakpoint. Bom, de repente você nunca ouviu falar sobre breakpoint quando a gente se refere a design responsivo, mas na verdade você está vendo o breakpoint na sua frente. Quando a gente fala em planejamento de mídias, é só reforçando aquilo que a gente vem discutindo desde o início do curso e principalmente eu falei nas últimas aulas. Qual mídia ou quais mídias você vai criar versões além da desktop? Então, basicamente, vocês vão perceber que no curso eu vou criar uma versão para tablet, uma versão para mobile. Isso a título de aprendizado. No site do curso IAG, atualmente, por exemplo, a gente criou apenas a versão mobile, porque a gente viu que a demanda de tablet praticamente não existe. Então, quando a demanda surgir, a gente vai lá criar, bacana, mas você não precisa também sair criando tudo se não tem demanda. O breakpoint é justamente os pontos de quebra, tá? Os pontos de interrupção, ou até mesmo os pontos que você vai abandonar. Por exemplo, quando a gente pega aqui, eu tenho 4 menus. Aqui eu tenho 4 menus. Aqui eu tenho 4 menus. Aqui eu não tenho mais menus. Então esse aqui eu tive que abandonar. Eu posso colocar ele de outra forma? Posso. Mas eu tive que abandonar. Aqui eu tenho basicamente as mesmas informações. Você vê que o breakpoint aqui não estragou tanto. Agora aqui eu tenho vários menus que tiveram que ser abandonados aqui, tiveram que ser encurtados e escondidos aqui. As 4 colunas tiveram que ser divididas em 2 colunas, tá? Entre algumas outras informações. Vamos descendo. Aqui eu tenho... Eu tive como se eu tivesse criado todos esses layouts. Foi necessário abandonar essa área aqui, ó, a partir já dessa versão menor, tá? Aqui então nem se fala. O banner foi necessário abandonar. Então o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu falo sobre breakpoint? Quando a gente vai planejar o design responsivo, a gente planeja não só ele reduzindo, a gente planeja também algumas coisas deixando de aparecer. Bom, se eu tenho muito espaço, eu posso colocar muita coisa. Se eu tenho pouco espaço, eu vou deixando itens que não são tão relevantes. Aí eu tenho que medir, mensurar o que é mais importante. Ó, menu é mais importante. Comentário, na versão mobile, comentário talvez não seja tão importante. Twitter em tempo real talvez não seja tão importante. Os menus talvez não sejam tão importantes, já que a experiência do usuário do mobile é mais descendo, rolando, do que necessariamente clicando. Então, quando a gente fala em breakpoint, a gente fala justamente nessas quebras e como o layout vai mudar, como as coisas vão ser replanejadas ou como algumas coisas vão simplesmente desaparecer naquela versão. Como fazer isso na prática? A gente pode usar qualquer software, por exemplo, eu vou usar o Photoshop, mas o mais bacana está na experiência de você planejar isso e perceber que, isso aqui não vai caber nessa versão mobile, então eu vou ter que deixar de lado. Bacana?